Cara, para operar a favor da tendência, você precisa saber três coisas: qual é a direção de longo prazo, qual é a direção de curto prazo e saber quando o preço superou um pivô, confirmando que o movimento continua. Parece simples no papel, mas no calor do pregão, com um gráfico na sua frente, isso pode ser difícil de enxergar. Mas e se você tivesse um indicador que te mostrasse em menos de 3 segundos tudo isso? Te mostrasse a tendência de longo e curto prazo. E se além disso, esse indicador te avisasse através de um alarme e também de uma seta no gráfico todas as vezes que o preço superasse um pivô a favor da tendência. Poxa, cara, aí o cenário seria bem diferente, não é mesmo? Foi pensando em facilitar a sua vida dessa forma que eu trouxe para o Profit Chart um indicador que faz exatamente isso. E eu dei o nome a ele de Pio Bandas. E hoje eu vou te mostrar a versão gratuita e a versão Pro desse indicador, como ele funciona e como usar na prática. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal e vem comigo, cara. Como baixar o indicador Pio Bandas? Cara, venha na descrição desse vídeo e clique no primeiro link. Você será direcionado para essa página e aqui você deverá preencher o seu nome, o seu e-mail e o seu número de WhatsApp. Em seguida, clique em Quero os indicadores gratuitos do Pio. Você será direcionado para o grupo Pio Trader Indicadores para Day Trade. E nesta página, basta que você clique em Join Channel. Aqui no grupo você vai encontrar o Pio Bandas versão gratuita. Você vai poder clicar para baixar o arquivo. E após você baixar o arquivo do indicador Pio Bandas e salvar em seu computador, você abre o Profit Chart e aqui em cima, olha, em estratégias você deverá clicar e em seguida clique em importar/exportar estratégias. Depois disso você clica nessa pasta, você deverá ir até a pasta onde você salvou o Pio Bandas gratuito. Clica 2 vezes nesse indicador, em seguida clica nessa seta para o lado e clica depois em importar. Deverá aparecer para você estratégias importadas com sucesso. Após fazer isso, é só vir em indicadores, mais indicadores, pesquisa por bandas, vai aparecer para você aqui, olha, bandas gratuito, você insere no gráfico, clique em OK e aqui estará a versão gratuita do indicador Pio Bandas. Como funciona o Pio Bandas? Cara, eu desenvolvi esse indicador no intuito de termos como identificar a tendência de longo prazo de uma forma simples, clara, limpa e objetiva, usando apenas bandas no gráfico. A ideia é você bater os olhos no gráfico e já saber se a tendência de longo prazo é de alta ou de baixa, sem precisar de muitos indicadores e sem precisar de muita análise para descobrir isso. E além disso, eu quis que esse indicador pudesse gerar uma boa região de suporte e resistência dinâmicos, entendeu? Então, se você chegar no gráfico e observar que a banda está roxa, ou seja, passando acima do preço, você vai considerar que a tendência de longo prazo é de baixa. E é claro, dentro da sua estratégia, você pode utilizar essa linha como uma região de resistência. Então, se você está dentro de uma tendência de baixa de longo prazo e você observar que o preço está retraindo nessa região, olha, está voltando nessa linha cinza, você pode acreditar que o preço tem mais chances de voltar a cair do que passar a subir. O preço tem mais chances de voltar a cair do que de passar a subir. Da mesma forma que, se você observar que agora a banda é verde e ela está passando abaixo do preço, significa então que você tem, pelo indicador Pio Bandas, uma tendência de alta de longo prazo. Então, dentro da sua estratégia, vai fazer mais sentido buscar apenas por operações de compras. E é claro, você pode utilizar essa região aqui, olha, como uma região de suporte dinâmico. Isso significa que todas as vezes em que o preço retrair nessa região onde está passando essa linha cinza, você pode acreditar que o preço tem mais chances de voltar a subir do que passar a cair. O preço tem mais chances de voltar a subir do que passar a cair. Mas é claro, você também pode utilizar essas bandas apenas para identificar reversões de tendências caso você queira. Então, digamos que você chegou no gráfico e observou que a tendência de longo prazo aqui, olha, é uma tendência de baixa. A partir do momento em que você percebe que a banda ficou verde, você já vai considerar que a tendência reverteu, certo? Pelo menos pelo indicador banda. A partir daí, dentro da sua estratégia, você pode operar essa reversão de tendência. Digamos que talvez, poxa, você utilize retração de Fibonacci. Então, por exemplo, você pegaria a retração de Fibonacci desse fundo, arrastaria até esse topo aqui, olha, e buscaria uma zona de confluência entre a média cinza do indicador Pio Bandas com a retração de Fibonacci. Você poderia estar buscando por compras aqui. É claro, se isso fizer parte da sua estratégia. Esse aqui foi um exemplo no dia 30 de junho, de 2026. E depois, é claro, quando o preço fizesse com que o Pio Bandas ficasse na cor roxa, demonstrando então uma reversão de tendência de alta para tendência de baixa, você poderia, dentro da sua estratégia, novamente,
puxar a retração Fibonacci, olha, esperando conseguir aqui, olha, uma zona de confluência de resistência, e se isso fizesse parte da sua estratégia, você poderia estar buscando por vendas aqui nessa região, entendeu? Isso é claro, né, cara, é apenas uma possibilidade, porque esse indicador permite que nós venhamos a criar diversas estratégias. Vamos dar uma olhada agora no próximo pregão. Olha só, novamente aqui, a tendência reverteu, porque a tendência de longo prazo era de baixa, em seguida a banda ficou verde, então a tendência passou a ser de alta. Você poderia, caso novamente isso faça parte da sua estratégia, olha, puxar a retração Fibonacci desse ponto mais baixo, levar até o ponto mais alto, tentando buscar essa confluência aqui, olha. O preço retraiu na região de suporte do Pio Bandas e você poderia estar buscando por compras aqui caso isso faça parte da sua própria estratégia. Isso, é claro, é apenas uma ideia, porque existem diversas possibilidades de você criar uma boa estratégia utilizando esse indicador. Como, por exemplo, você poderia também adicionar aqui no gráfico, olha, um canal de Donch com 144 períodos, e aí uma boa ideia de estratégia poderia ser a seguinte, olha só. Quando o Pio Bandas estiver na cor roxa e o preço estiver agredindo a parte inferior aqui, olha, do canal de Donch, você vai ficar esperando que o preço retraia aqui, olha, na região de resistência. E ali você poderia estar batendo a sua venda para fazer uma operação curta. Eu, por exemplo, gosto de utilizar 300 pontos de stop, né, e 150 pontos de alvo, mas você poderia desenvolver uma estratégia onde você utiliza um alvo de 300 pontos e um stop também de 300 pontos. E aqui seria uma operação vitoriosa, né? Mas digamos que depois o preço muda de comportamento. Olha, o Pio Bandas passa a demonstrar uma tendência agora de alta, né, de longo prazo. Então você já sabe que a tendência de longo prazo é de alta, você espera o preço então começar a agredir a parte superior do canal de Donch. E quando ele retornar na região de suporte, você poderia estar ali pronto para estar comprando. Novamente, como eu disse, eu gosto de operar com 300 pontos de stop, 150 pontos de alvo, mas você poderia desenvolver uma estratégia onde você busca mais pontos, como por exemplo, 300 pontos de stop, 300 pontos de alvo. Então aqui também seria uma operação vitoriosa, entendeu? É muito simples de desenvolver boas estratégias porque ele demonstra para você a tendência de longo prazo de forma clara, simples e objetiva. Mas ele pode ficar ainda muito melhor. É por conta disso que eu vou te mostrar agora a versão Pro desse indicador. Como funciona o indicador Pio Bandas Pro. No indicador Pio Bandas Pro, além de nós termos as bandas de longo prazo, nós também temos as bandas de curto prazo, temos também sinais de pullbacks representados pelas letras P e B e temos também os sinais de avanços da tendência, que são representados por essas setas verdes e setas vermelhas. E não só isso, cara, além disso tudo, nós também temos como configurar alarmes para quando aparecerem essas setas verdes e vermelhas, que são setas de avanço da tendência, você seja avisado, sem precisar ficar observando o gráfico o tempo todo. E é claro, cara, todas essas funcionalidades podem ser ativadas e desativadas através das configurações do indicador Pio Bandas Pro. Mas vamos por partes. Primeira função, banda curto prazo. Para você ativar as bandas de curto prazo, basta que você clique 2 vezes no indicador. Em seguida você pode vir em banda curto prazo, em seguida clique em OK. Olha só, cara, essas bandas são formadas por 2 linhas que demonstram pra gente quando a tendência de curto prazo é revertida. Quando nós tivermos as médias na cor azul abaixo do preço, nós vamos considerar então que a tendência de curto prazo é de alta. A partir do momento em que as bandas ficam vermelhas, como é o caso aqui, nós vamos passar a acreditar em uma direção de baixa, ou seja, a tendência reverteu de alta para a tendência de baixa. Em seguida, como você pode ver nesse nosso exemplo, as bandas ficaram na cor azul claro novamente, ou seja, a tendência reverteu mais uma vez, dessa vez para a tendência de alta. Mais à frente, reverteu novamente para a tendência de baixa. Então essa é a função dessas bandas, demonstrar para a gente as reversões de curto prazo. Esse é o gráfico Renko de 15R no mini índice, mas você também pode utilizar, por exemplo, um tempo gráfico de 5 minutos. Olha só, estamos no tempo gráfico de 5 minutos agora no mini índice, e aqui você percebe que essas bandas de curto prazo são bem respeitadas. Então você vai perceber que aqui, olha, as bandas estavam cruzadas para baixo, o preço de fato foi desenvolvendo para baixo, em seguida as bandas foram para baixo na cor azul claro e o preço de fato desenvolveu uma tendência de alta, mas aí você pode se perguntar, poxa, Pio, mas aqui o preço não desenvolveu tanto, ele não avançou tanto. Cara, provavelmente
porque as bandas de longo prazo, olha, estavam demonstrando tendência de baixa. Percebe aqui, a banda de longo prazo estava na cor roxa, demonstrando tendência de baixa. Então, olha só, as bandas de curto prazo demonstraram para a gente tendência de alta, e essa tendência de alta desenvolveu aqui, olha, em torno de 800 pontos até atingir a banda de longo prazo. Depois o preço, olha, voltou a cair. E a gente consegue observar isso que eu acabei de falar em vários momentos do gráfico. Percebe aqui, as bandas de curto prazo estavam demonstrando tendência de baixa, o preço de fato caiu, depois passou a demonstrar tendência de alta e o preço desenvolveu em tendência de alta, olha, em torno de 570 pontos até atingir a banda de longo prazo. Quando as bandas estão concordando, o preço tende a desenvolver mais, olha. Aqui nós temos uma movimentação de quase 2.000 pontos. Depois, quando as bandas de curto prazo passaram a demonstrar tendência de alta, o preço desenvolveu até a banda de longo prazo, subindo em torno de 730 pontos. Do outro lado também acontece, olha só, as bandas de curto prazo aqui nos 5 minutos estavam demonstrando tendência de alta, concordando, né, com as bandas de longo prazo, o preço então desenvolveu uma tendência aqui, olha, novamente de mais de 800 pontos, certo? As bandas de curto prazo reverteram a tendência, só que elas já encontraram, olha, as bandas de longo prazo. E aí, quando as bandas de curto prazo voltaram a demonstrar tendência de alta, olha o preço desenvolvendo de novo na tendência de alta, olha, subindo novamente mais de 1.200 pontos. E no atual momento, as bandas de curto prazo estão demonstrando tendência de baixa, enquanto as bandas de longo prazo estão demonstrando tendência de alta. Então, por enquanto, as bandas aqui, olha, tanto de curto prazo como de longo prazo, estão em conflito. Eu não operaria comprado nessa tendência, pelo menos no atual momento. Então, essa é uma forma interessante, uma forma inteligente de você operar utilizando as duas bandas. Sinais de avanço. Cara, clicando 2 vezes aqui, olha, no Pio Bandas Pro, você vai encontrar aqui embaixo o sinal de avanço. Clique em OK. Cara, o sinal de avanço gera pra gente essas setas aqui, olha, verdes, também setas vermelhas, beleza? Setas verdes e setas vermelhas demonstrando pra gente o avanço da tendência. Cara, essas setas verdes aparecem no gráfico quando o indicador identifica que o preço rompeu o último pivô a favor da tendência. Então é gerado no nosso gráfico uma seta verde no momento em que o último pivô foi superado pelo preço. Agora, quando nós temos setas vermelhas, como por exemplo aqui, olha, temos várias setas vermelhas, isso significa que o pivô de baixa foi superado. Então nós temos um avanço na tendência de baixa. E esse indicador é muito poderoso junto com as bandas de curto prazo. Eu vou te mostrar agora. Então dá uma olhada, cara. Digamos que você chegou no gráfico e as bandas estão na cor azul, demonstrando então que a direção é de alta. Eu fico esperando e aí surge uma seta demonstrando um avanço nessa direção de alta. Lembrando que esse é o tempo gráfico de 1 minuto, tá? Eu então vou considerar que eu tenho um sinal de compra, já que essa seta apareceu. Então nessa região aqui, cara, eu vou estar buscando comprar, acreditando que o preço vai se deslocar em tendência de alta, pelo menos nos próximos candles. Nesse caso aqui, o preço chegou a subir mais de 200 pontos. Depois disso, percebe que as bandas aqui, olha, de curto prazo passaram a demonstrar tendência de baixa, ou seja, a tendência reverteu. Nós até tivemos aqui, olha, um sinal de avanço na tendência de alta, só que isso não condiz com as bandas. Poxa, as bandas estão vermelhas, então eu iria ignorar esse sinal, já que é um sinal de compra. Porém, mais à frente, a gente percebe que tivemos uma seta vermelha que demonstra um avanço, né, um sinal na tendência de baixa. E esse sinal condiz com as bandas de curto prazo, porque as bandas de curto prazo estão demonstrando tendência de baixa. Tendo esse sinal, cara, eu vou acreditar que pelo menos nas próximas velas aqui, eu tenho boas chances de ter uma queda. E percebe que de fato, né, o preço chegou a cair, olha, dessa vez, mais de 450 pontos, quase 500 pontos aqui, onde eu poderia estar abrindo as minhas operações. Em seguida, percebe que as bandas voltaram a demonstrar tendência de alta, olha. Então a tendência de curto prazo agora, que antes era de baixa, voltou a ser de alta. Eu ficaria esperando e até que surge, olha só, uma seta verde, demonstrando um avanço na tendência de alta novamente. Então, a partir desse momento, eu posso acreditar que o preço tem mais chance de continuar subindo do que de passar a cair. Como eu disse anteriormente, pelo menos nas próximas velas. E de fato aqui, olha, o preço chegou a subir novamente, mais de 400 pontos, quase 500 pontos. As bandas ficaram vermelhas, demonstrando pra gente que no curto prazo, o indicador Pio Bandas está acreditando na tendência de baixa e não na tendência de alta. Então, nesse caso, eu iria ignorar todos esses sinais aqui, olha, de avanços da tendência, todas essas setas verdes, esperando que surja uma seta vermelha. E essa seta vermelha veio a surgir aqui, olha. Aí, novamente, eu poderia estar acreditando que nas próximas velas nós teríamos uma queda, ainda que seja uma queda momentânea, né? E de fato nós teríamos aqui, olha, uma queda de 130 pontos, né? Daria para fazer ali um scalp. E mais à frente, depois disso, olha, nós tivemos várias setas vermelhas demonstrando pra gente uma continuidade nessa tendência de
curto prazo de baixa, beleza? Então essa é a função do sinal de avanço dentro do indicador Pio Bandas. Ele demonstra para a gente quando o último pivô foi superado e a gente pode operar de acordo com esses sinais se ele estiver a favor da tendência. Nesse caso, eu estou observando a tendência de curto prazo. Terceira função, sinais de pullback. Clicando 2 vezes aqui, olha, no indicador Pio Bandas Pro, você vai encontrar aqui no final, sinal pullback. Você pode ativar essa funcionalidade e clicar em OK. Ao fazer isso, você vai perceber no seu gráfico letras verdes e vermelhas. Quando você encontrar PB verdes, significa que se você estiver em uma tendência de alta, você tem um pullback de tendência de alta, um respiro dentro da tendência de alta. E caso você encontre um PB vermelho, significa que você tem um respiro dentro da tendência de baixa. Esse indicador sozinho, cara, não é tão interessante. É importante que você utilize ele em conjunto com uma das bandas. E esse sinal de pullback funciona muito bem com as bandas de longo prazo. Então vejam só, coloquei as bandas de longo prazo, coloquei também aqui os sinais de pullback, e é o seguinte, percebe que aqui as bandas de longo prazo, aqui no dia 9 de julho, esse aqui é o tempo gráfico de 1 minuto, tá? As bandas de longo prazo estavam demonstrando tendência de alta. Percebe que quando o preço retrai na região de suporte, bem aqui, olha, e nós temos o sinal de pullback aqui dentro da região de suporte, poxa, eu tenho mais chances de acreditar que o preço pode fazer isso daqui, olha, voltar a subir. E percebe que o preço subiu em torno de 660 pontos. Depois disso, o preço voltou novamente, olha, aqui dentro da região de suporte, olha. E aqui dentro da região de suporte, nós tivemos um sinal de pullback. Percebe que o preço, a partir desse sinal, chegou a subir em torno de 420 pontos. Tivemos alguns poucos sinais falsos em seguida, porém, mais à frente, olha, o preço retraiu na região de suporte do indicador Pio Bandas, né, de longo prazo. Tivemos aqui um sinal de pullback, e o preço desenvolveu praticamente 600 pontos. Então, eu não considero esse indicador tão interessante de ser utilizado com as bandas de curto prazo, por exemplo. Mas é claro, você pode acabar conseguindo desenvolver uma estratégia utilizando o sinal pullback junto com as bandas de curto prazo. Porém, as combinações mais coesas que eu consigo perceber são a banda de longo prazo com sinal pullback e bandas de curto prazo com sinal avanço. Mas é claro que você pode desenvolver estratégias onde você utiliza a banda de longo prazo com a banda de curto prazo mais o sinal de avanço. Você pode utilizar somente a banda de curto prazo mais a banda de longo prazo. Você pode desenvolver estratégias onde você utiliza só o sinal de avanço. Enfim, você vai precisar testar para você saber o que funciona melhor para você. Quarta função, alarmes nos sinais de avanço. Cara, nós colocamos no código desse indicador a possibilidade de ativar um alarme quando aparecer uma seta de avanço, verde ou vermelho. Poxa, Pio, mas por que os alarmes são apenas nos sinais de avanço? Por que você não coloca esses alarmes também no sinal pullback? Cara, eu não faço isso porque não tem necessidade, né? O sinal de pullback, olha, ele aparece o tempo inteiro no gráfico. Agora, o sinal de avanço não. O sinal de avanço, ele é mais criterioso do que o sinal pullback. O sinal de avanço só aparece no gráfico quando um pivô é superado a favor da tendência, entendeu? Então, quando isso acontecer, se você ativar o alarme, você será avisado. E para você configurar o alarme no sinal avanço, é muito simples. Basta que você venha aqui, olha, em ferramentas, em seguida você clica em alarmes. Você clica aqui, olha, em estratégia, vai aparecer para você, olha, o Pio Bandas Pro. E ele vai aparecer para você porque nós colocamos isso dentro do próprio código dele, para que assim você possa configurar os alarmes. No ativo, você vai colocar o ativo que você opera. Eu, por exemplo, estou no mini índice e eu gosto de utilizar um indicador de avanço no tempo gráfico de 1 minuto. Então eu coloco intervalo 1 minuto. Em seguida, a notificação, eu coloco ao fechar o candle, condição satisfeita apenas ao fechar. E o som, eu coloco qualquer alarme aqui. Eu vou colocar o primeiro mesmo. Em seguida, eu vou clicar em inserir. Já vai aparecer para você, olha, alarme criado Pio Bandas Pro. E aqui já estará configurado, olha, o alarme para você. Fazendo isso, cara, você não vai precisar ficar aqui com a cara pregada na tela esperando aparecer uma seta verde ou vermelha. O próprio Profit Chart vai te avisar quando uma seta verde aparecer ou quando uma seta vermelha aparecer. Pronto, cara, e se você gostou desse indicador, você pode encontrá-lo aqui, olha, em estratégias, em seguida, loja de estratégias. Chegando aqui, você deverá pesquisar por Pio, P-I-O, e aqui embaixo você encontra, olha, o indicador Pio Bandas Pro. Você clica nesse botão azul e aqui você poderá escolher o plano que melhor te atender. Após isso, você clica em contratar e pode ficar 100% tranquilo, cara, porque você tem 7 dias de garantia pela Nelogica.
Então, se você contratar um indicador PIL-Bandas e concluir que ele não combina com o seu perfil operacional, tranquilo, você pede reembolso e a Nelogica devolve seu dinheiro sem burocracia nenhuma, tá beleza? Então, após você contratar o indicador, vai bastar que você venha em indicadores, mais indicadores, pesquisa por bandas, olha, vai aparecer para você, olha, PIL-Bandas Pro, você insere no gráfico, clique em OK e o indicador vai vir para o seu gráfico. E aí, é claro, você pode utilizar só a banda de longo prazo, se você quiser. Você pode utilizar só a banda de curto prazo. Você pode utilizar só o sinal de avanço, caso você queira. Poxa, Pio, eu gostei mesmo desse indicador sinal de avanço, ainda mais porque ele tem alarme, né? Então eu vou criar uma estratégia onde eu só utilizo esse indicador para eu saber quando comprar e saber quando vender. Então você pode criar uma estratégia onde você utiliza só o sinal de avanço. Nada te impede de fazer isso. Você pode utilizar o sinal de avanço junto, sei lá, com uma média móvel, certo? Fica a seu critério fazer isso. Como eu disse, você também pode utilizar somente as bandas de curto prazo. Por exemplo, aqui eu estou utilizando as bandas de curto prazo no tempo gráfico de 15 minutos. Então as possibilidades, cara, são enormes. Você pode utilizar os indicadores separadamente, como você também pode utilizar os indicadores todos juntos. Vai depender da sua estratégia, vai depender do seu perfil operacional. Modelos de setups com o indicador PIL-Bandas Pro. Então agora, cara, para te ajudar a criar a sua própria estratégia, eu vou te mostrar alguns modelos de setups com o indicador PIL-Bandas Pro. Não é uma estratégia pronta, beleza? São modelos de setups. Então, nesse modelo de setup, eu quero utilizar a banda de curto prazo mais o sinal de avanço, clicar em OK. Além do indicador PIL-Bandas Pro, eu quero também utilizar um indicador fura-teto. Também quero utilizar um indicador fura-chão. E a minha ideia nesse modelo de estratégia seria a seguinte: digamos que eu cheguei aqui no gráfico, olha, no dia 1º de julho de 2026, e eu já percebo que as bandas estão na cor vermelha, as bandas de curto prazo. Eu então ficaria esperando que aparecesse uma seta vermelha, ou seja, um sinal de avanço, como apareceu bem aqui, olha, nesse ponto. Eu espero então a vela fechar, e após a vela fechar, eu vou vir com a minha ordem de venda e vou posicionar minha ordem de venda no fura-teto, que é esse indicador, cara, que passa bem aqui, olha, na parte superior do preço, olha. Então eu posicionaria minha ordem de venda aqui, no fura-teto. De acordo com que o fura-teto fosse se movimentando, olha, eu iria movimentando minha ordem de venda junto, até o momento em que a minha ordem seria acionada. Percebe que o preço, nesse momento aqui, em que eu destaco na cor azul, olha, bem aqui, nesse momento o preço subiria e atingiria o fura-teto, exatamente onde estaria minha ordem de venda. E percebe que eu estou utilizando 300 pontos de stop e 150 pontos de alvo, porque esse é o meu perfil operacional. Esse é o meu gerenciamento de risco. Não quer dizer que você precise operar dessa forma também. E o preço, olha, voltou a cair, pegando a saída da operação, bem aqui embaixo. Então aqui eu teria o primeiro ganho do dia. A lógica dessa estratégia, nesse caso, poxa, é que eu tenho as bandas na cor vermelha e eu tenho aqui, olha, um sinal de avanço, demonstrando um avanço na direção de baixo. Tudo que eu precisaria, então, é de um ponto de entrada, um ponto de resistência, e eu utilizei o indicador fura-teto para isso, entendeu? Então, quando o preço retraiu aqui no fura-teto, eu bati minha venda, acreditando que o preço fosse voltar a cair, pelo menos 150 pontos. O que eu faria agora? Eu esperaria um cruzamento das bandas, ou seja, eu esperaria as bandas agora passarem a demonstrar tendência de alta. Olha, as bandas passaram a demonstrar tendência de alta aqui. A partir desse momento, eu ficaria esperando um sinal de avanço na tendência de alta. Eu fico esperando então, olha, tive um sinal aqui, olha, de avanço na direção de baixa, só que não me interessa. Por quê? Porque as bandas estão na cor azul, então eu ficaria de fora, ficaria de fora, esperando uma seta verde. Isso porque as bandas de curto prazo estão acreditando em uma reversão de tendência, nesse caso de baixa para alta. Ficaria esperando, até que finalmente surge aqui, olha, uma seta verde, bem aqui. Lembrando, cara, que eu não precisaria ficar aqui com a cara pregada na tela esperando aparecer uma seta verde. Eu poderia estar assistindo uma série, assistindo um filme, lendo um livro, e aí quando soasse o alarme, eu viria aqui no gráfico e eu iria observar essa seta verde, entendeu? E a partir desse momento, eu iria seguir essa minha possível estratégia. Bem, já que as bandas estão na cor verde e nós tivemos um sinal de avanço de tendência de alta, eu mais do que depressa, após essa vela fechar, posicionaria minha ordem de compra, dessa vez no fura-chão. E o fura-chão é esse indicador que passa aqui, olha, na parte inferior do preço. Eu utilizaria esse indicador como uma região de suporte. E de acordo com que o fura-chão fosse se movimentando, eu vou movimentando a minha ordem de compra junto com o fura-chão, olha. E eu iria fazendo isso até que a minha ordem fosse acionada. Percebe que o preço já acionaria minha ordem de compra nesse ponto aqui, a mesma vela já voltaria a subir, pegando a saída da operação. Isso porque eu busco um alvo de apenas 150 pontos, porque esse, repito, é o meu perfil operacional. Então,
eu teria aqui mais um ganho. E de acordo com o que eu opero, né, de acordo com o meu gerenciamento de risco, aqui eu já teria batido a minha meta diária. 300 pontos, cara, é mais do que suficiente para eu bater a minha meta positiva diária. Porque, poxa, digamos que eu opere com 30 mini contratos. Se eu tenho duas operações de vitória de 150 pontos, eu já vou ter feito R$ 1.800. Então seria o suficiente para eu bater a meta nessa estratégia. Então esse foi o dia 1º de julho. Vamos dar uma olhada agora no dia 2 de julho. Olha, aqui no dia 2 de julho eu percebo que as bandas ficaram na cor verde, tivemos aqui um sinal de avanço e eu então poderia comprar no furachão. Novamente, olha, minha ordem de compra então seria acionada aqui e o preço pegaria essa da operação aqui em cima. Beleza, teríamos aqui o primeiro ganho do dia. Em seguida eu ficaria esperando um novo sinal. As bandas ficaram na cor vermelha, depois ficaram na cor verde, vermelha novamente, e aqui nós tivemos um sinal de avanço, olha, de queda. Eu então viria com a minha ordem de venda e iria acompanhando o fura-teto até que a minha ordem fosse acionada. E a minha ordem de venda seria acionada aqui, nesse ponto. E aqui embaixo o preço pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia, ou seja, no dia 2 de julho, eu também teria feito 300 pontos. Eu fecharia o gráfico e voltaria somente no pregão seguinte, que é o pregão do dia 3 de julho. E aqui no dia 3 de julho eu já percebo que as bandas estavam azuis, tivemos aqui um sinal de avanço, olha, na direção de alta, eu então posicionaria minha ordem de compra no furachão. E dá uma olhada, olha só, minha ordem de compra seria acionada aqui, e aqui em cima o preço já pegaria a saída da operação, 150 pontos, ou seja, primeiro ganho do dia. Beleza, cara, eu vou, pego um café, fico assistindo uma série, fico lendo um livro, fico assistindo um filme, até que soa um alarme para mim e aparece, olha, uma seta vermelha, enquanto as bandas estão na cor vermelha também. Eu então, mais do que depressa, venho com a minha ordem de venda e posiciono ela no fura-teto. A minha ordem de venda então seria acionada aqui, e aqui embaixo o preço pega a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia, no caso aqui no dia 3 de julho. Eu fecharia o gráfico, aproveitaria o meu dia no dia 3 de julho e voltaria no próximo pregão, que no caso seria dia 6 de julho. E aqui no dia 6 de julho, observando com bastante cuidado, eu perceberia que o primeiro sinal que nós tivemos foi bem aqui. Então o alarme iria soar no meu Profit Chart 11h30 da manhã e seria um sinal de avanço de baixa, certo? Já que as bandas estão na cor vermelha. Eu então venderia no fura-teto. E então, a minha ordem de venda seria acionada aqui, e aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação. Seria o primeiro ganho do dia. Após fazer essa operação, eu ficaria esperando que as bandas mudassem de cor novamente, conforme eu já expliquei a você. Eu não faria mais nenhuma operação aqui. Percebe que as bandas mudaram de cor, ficaram agora na cor azul. Tivemos alguns sinais aqui, olha, de avanço na direção de baixa, porém nós iríamos ignorar todos esses sinais de avanço porque as bandas estavam na cor azul, até o momento em que surge um sinal de avanço, olha, na direção de alta, indo a favor das bandas. Agora sim eu poderia estar posicionando a minha ordem de compra no furachão, porque eu não sou bobo, né? Eu quero seguir a direção da tendência. A nossa ordem de compra seria acionada aqui, e o preço pegaria essa da operação aqui em cima. Seria, então, o segundo ganho do dia, e eu voltaria a operar somente no próximo pregão. E no caso, é o pregão do dia 7 de julho. No dia 7 de julho foi bem rápido o primeiro sinal do dia, né? As bandas, poxa, estavam na cor azul. Tivemos aqui um sinal de avanço, de direção de alta. Eu compraria, então, no furachão. Minha ordem de compra seria acionada nesse ponto. Aqui em cima o preço pegaria a saída da operação. Teria aqui um ganho. Depois disso, eu iria buscar um café. Ficaria tomando um café, bem tranquilo, esperando aparecer o alarme do Profit Chart. Esse alarme apareceria aqui, olha, uma vez que as bandas mudaram de cor, estão na cor vermelha, e aqui nós tivemos um sinal de avanço de tendência de baixa. Viria com a minha ordem de venda, posicionaria ela rapidamente no fura-teto, a minha ordem de venda seria acionada nesse ponto, e a mesma vela já pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida no pregão do dia 7 de julho, e eu iria para o próximo pregão do dia 8 de julho. Aqui no dia 8 de julho, percebe que nós tivemos alguns sinais de avanço bem aqui em cima, porém, as bandas de curto prazo não estavam demonstrando tendência de baixa ainda. Percebe que o preço até estava engasgado nessa região. Depois disso, cara, nós tivemos um sinal de avanço bem aqui, olha, enquanto as bandas estavam na cor vermelha. Perfeito, certo? Eu viria com a minha ordem de venda e posicionaria ela no fura-teto. A minha ordem de venda, então, seria acionada aqui, e aqui embaixo o preço pegaria a saída da operação. Seria o primeiro ganho do dia. Depois disso, eu não faria mais nenhuma operação aqui enquanto essas bandas estavam na cor vermelha. Durante esse ciclo aqui eu não faria mais nenhuma operação, certo? Ficaria esperando um novo sinal, e um novo sinal veio surgir somente mais aqui à frente, olha, bem aqui. Então as bandas ficaram na cor azul, depois as bandas ficaram na cor vermelha. E aqui nós tivemos um sinal de avanço de tendência de baixa enquanto as bandas estavam na cor vermelha. Eu então viria e posicionaria minha ordem de venda no fura-teto, ordem de venda acionada aqui, e aqui embaixo o preço pegaria a saída da operação, seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida aqui no dia 8 de julho, e agora no dia 9 de julho, ao que parece nós teríamos o primeiro stop do mês, no mês de julho, olha só.
as bandas estavam na cor azul, tivemos aqui um sinal de avanço, de tendência de alta, nós viríamos com a ordem de compra bem aqui, olha, no furachão. A nossa ordem de compra seria acionada aqui e seríamos estopados aqui embaixo. Então, limite de perda diária atingido no dia 9 de julho, porque dentro do meu gerenciamento de risco, dentro do meu perfil operacional, eu só aceito um único stop por dia. Tomou um stop, fecho o gráfico, vou viver minha vida e volto no próximo pregão. E observando aqui o restante do pregão, né, cara, foi bem azar, né, porque esse foi o único stop até o momento em que eu gravo esse vídeo. Porque nós tivemos, em seguida, no mesmo pregão, uma vitória aqui, um sinal de compra, né, teríamos uma outra vitória aqui, olha, um outro sinal de compra, e até o momento nós teríamos essas duas operações e as duas operações seriam vitoriosas, né, nós só tivemos azar que a primeira operação do dia foi um stop, mas isso acontece, faz parte do day trade. Mas é claro, isso que eu estou mostrando para você não é uma estratégia pronta, é um modelo de estratégia para que você possa utilizar a sua criatividade para melhorar isso. Ah, Pio, mas eu gostei desse modelo de estratégia que você acabou de mostrar. Quais são as estatísticas desse modelo de estratégia? Cara, não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu acabei de montar esse modelo de estratégias junto com você. Para você saber as estatísticas desse modelo de estratégia, você teria que voltar aqui no gráfico, olha, e vir fazendo os backtests. Não seja preguiçoso, cara. Teste as suas estratégias. Olha só, volta aqui no dia 1º de junho e observa, percebe que aqui, olha, nós teríamos um sinal de venda, esse sinal seria bem sucedido. Tivemos aqui, olha, um outro sinal de venda, certo? Seria o segundo ganho do dia, porque nós tivemos, olha, um sinal de avanço aqui atrás, um outro sinal de avanço aqui atrás. Seria uma operação de vitória aqui, outra operação de vitória aqui. Depois eu seria para o próximo pregão, no dia 2 de junho. E observa se você teria ganho ou perda aqui no dia 2 de junho. Poxa, olha só, aqui no dia 2 de junho, as bandas ficaram na cor verde, você teve um sinal de avanço bem aqui, olha, e aí você compraria no furachão. Percebe que seria vitória de novo. Depois as bandas ficaram vermelhas e você teve um sinal de avanço aqui, olha, de queda. Se você vendesse aqui no fura-teto, olha só, seria uma outra vitória. Então seria meta positiva batida aqui no dia 2 de junho também. Entendeu, cara? Não tenha preguiça, faça os backtests, depois você vai para o dia 3 de junho. Percebe que aqui, olha, você já teria um sinal de avanço logo na primeira vela, junto com as bandas vermelhas. Você venderia então aqui, olha, no fura-teto. Seria, olha, mais uma vitória, você venderia aqui no fura-teto. Depois disso, aqui no dia 3 de junho, o próximo sinal que você teve foi aqui, olha, um sinal de venda aqui, sinal de avanço, com as bandas vermelhas. Você venderia aqui no fura-teto. E olha só, aqui o preço atingiria o seu stop. Você vai e coloca uma seta vermelha. E depois de você fazer esses backtests em vários dias, em várias semanas, em vários meses, você vai ter as estatísticas. Aí você vai saber se você precisa mudar alguma coisa, se você precisa acrescentar alguma coisa, entendeu? Mas repito, aqui nesse canal eu estou te entregando as ferramentas, mas não seja preguiçoso. Você precisa fazer a sua parte, você precisa colocar os indicadores no gráfico, desenvolver a sua própria estratégia e principalmente testar a sua própria estratégia. A minha parte aqui eu estou fazendo, mas você tem que fazer a sua também. E cara, o Pio Bandas Pro faz parte de uma série de indicadores que eu venho desenvolvendo. Nós também temos o indicador Pio Alto Fibonacci. Cara, esse indicador é sensacional. Ele traça as retrações de Fibonacci pra gente de forma automática, sem você precisar ficar pegando aqui, olha, a ferramenta de retração de Fibonacci e vir traçando. O indicador já faz isso para você automaticamente. Então, quando o preço está na parte de cima do indicador, a gente vai utilizar essas linhas aqui, olha, como regiões de suporte, certo? Para quando o preço estiver retraindo, nós estarmos comprando. O preço retrai, nós compramos nessa região. E quando o preço estiver na parte inferior do indicador, nós utilizamos esses níveis de retração como zonas de resistência. Então, por exemplo, aqui nós teríamos o primeiro nível, né, o nível mais fraco ali de Fibonacci. Porém, se você gosta de pegar operações mais longas, você poderia estar vendendo nesses níveis aqui, olha, que são os níveis mais fortes de Fibonacci. Percebe que o preço, olha, retraiu nesses níveis e depois voltou a cair, resistiu. Nesse nível mais curto de Fibonacci, voltou a cair novamente. Então é um Fibonacci automático, você não vai precisar ficar traçando a retração de Fibonacci dessa maneira, olha. O indicador já vai fazendo isso para você automaticamente durante o pregão. Então esse é o indicador Pio Fibonacci. Só que nós também temos, cara, o indicador Pio Ranges, que gera zonas de suporte e resistência pra gente automaticamente, olha, durante o pregão. Temos também, cara, o indicador Pio Rank, que eu gosto muito de utilizar para pegar reversões de tendências, principalmente junto com o indicador Pio Reversões. E aí, por exemplo, quando o sinal casar com o Pio Rank, olha, médias
cruzaram para cima, nesse ponto. O P-Rank ficou verde, então eu poderia clicar nessa reversão. Depois, olha, as médias cruzaram para baixo nesse ponto. O P-Rank ficou vermelho. Olha a reversão, entende? E os alunos do método Pulsar 3.0 vão receber todos esses indicadores gratuitamente no módulo bônus, agora no mês de junho, tá beleza, cara? Então todos os indicadores que eu for desenvolvendo serão entregues gratuitamente para os alunos do método Pulsar 3.0 no módulo bônus. Lembrando, cara, que o indicador PIL-Bandas Pro está disponível aqui, olha, em estratégias, em seguida loja de estratégias. Na barra de pesquisa você busca por PIO, P-I-O, vai aparecer para você os nossos indicadores e principalmente aqui, olha, o PIL-Bandas Pro. Você clica nesse botão azul, escolhe aqui o plano que melhor te atender, clique em contratar e depois nos indicadores você pesquisa por bandas e já vai aparecer para você PIL-Bandas Pro. Basta que você insira o indicador no gráfico, tá beleza? Você tem 7 dias de garantia e se você não gostar desse indicador, basta pedir reembolso que a Nelogica devolve seu dinheiro completamente. Você não tem nada a perder. E é claro, cara, se você não quiser contratar o indicador PIL-Bandas Pro ou se você não pode contratar no momento, sem problemas, cara. Você tem um indicador PIL-Bandas gratuito que também te gera sinais aqui, olha, focando na movimentação de longo prazo, certo? Você tem bandas que te mostra muito bem aqui, olha, a movimentação de longo prazo de uma forma simples, clara e objetiva. Utilizando somente esse indicador, já vai fortalecer demais o seu operacional. Percebe que esse indicador consegue gerar bons sinais de tendência de longo prazo. E aquela história, cara, eu não sei qual dessas duas versões vai se encaixar no seu perfil. Talvez a versão gratuita já resolva tudo que você precisa. Talvez a versão Pro te dê exatamente aquilo que estava faltando, mas só tem um jeito de você descobrir. Testa, abre o gráfico, coloca o indicador PIL-Bandas e veja o que acontece com os seus olhos. Aqui não tem promessa, cara, tem uma ferramenta que eu construí que agora é sua também. Se esse vídeo valeu alguma coisa para você, poxa, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. E são as estratégias da versão Next. Ou seja, são as novas estratégias Pulsar que utilizam o indicador e a coloração Pulsar. E uma outra coisa interessante também é que todas essas estratégias aqui são automatizadas. Quando você chegar nesse módulo aqui atrás, olha, configurações dos robôs, você vai encontrar o robô Pulsar 400 versão Next, vai encontrar também o robô Pulsar 500 versão Next, 600 versão Next e também o robô Pulsar 700 versão Next.